Olá, hoje eu pretendo mostrar para vocês uma pequena comparação naquelas alterações de nomes dos canivetes da Victorinox. Então, hoje eu trouxe aqui para a gente poder avaliar, não são todos, é claro, são apenas alguns, porque eu não tenho todos, daqueles canivetes que se assemelham em funções ao Camper, só que são em 111 mm, Rucksack e o Forester. Então, vamos entender mais ou menos isso. O mochileiro ou mochila e o da floresta. Esse aqui é engraçado porque ele fica como o nome dele, Floresta Negra, né? Que é uma região da Alemanha muito interessante, onde começam os contos de Grimm e outras histórias bem bacanas. O que acontece aqui? Nós temos as mesmas funções com canivetes com nomes, números e códigos totalmente diferentes. Esse aqui é um exemplar que eu realmente não consegui ele com caixa, comprei ele novo, mas essa tala eu nunca identifiquei. Se alguém souber e quiser me ajudar, eu agradeço muito. É a lâmina tradicional. Essa lâmina dele tem 86 milímetros de comprimento total. Quando você abre aqui, todas as medidas são feitas batendo nessa região aqui, ó. Deixa eu pegar o apontador. Elas batem aqui e vem daqui até aqui a ponta. Então dá 86 milímetros. Ele afunda em 1 milímetro, ele vai chegar a 1 milímetro aqui com exatamente 0,8. Então não tem muita diferença, porque quase todas essas lâminas são exatamente iguais. As diferenças são mínimas, são desprezíveis. O peso dele é de 102,2 gramas e a espessura da lâmina aqui, exatamente nessa parte que é a base dela, veja bem, não é onde as lâminas quebram, mas é onde é o ponto de força delas. Então, essa espessura é de 2,41. Como vocês podem ver, ainda era o modelo side lock. Muita gente pensa, vou falar isso aqui para vocês, deixa eu limpar aqui que agora que eu vi que isso aqui está sujo. Muita gente pensa que o Rucksack foi substituído pelo Forester. Não aconteceu isso. Isso é uma lenda. Eu vou provar para vocês daqui a pouco. Aí nós temos esse segundo Rucksack aqui. Esse aqui eu até... Esse aqui e esse eu consegui com o Paolo. Meu amigo Paolo, que sempre garante alguma novidade bacana para gente. Também no sistema side lock, né? A lâmina vai seguir exatamente a mesma coisa do primeiro, 86 de comprimento, 0,8 em 1 milímetro. Agora o interessante é que ele é um pouco mais leve do que esse. Ele saiu com 101,5 gramas. A largura aqui é a mesma. Agora, isso aqui eu quero lembrar vocês. Tanto a minha balança como o meu paquímetro não são equipamentos de precisão absoluta, não são equipamentos aferidos. Então, essas diferenças ocorrem assim, a diferença de peso, mas o peso absoluto eu não posso garantir que seja exatamente esse. Com certeza é aproximado. Mas vamos dar continuidade a isso. Lembrem que eu falei da não substituição de um pelo outro, tá? Eu vou mostrar isso agora para vocês. Primeiro, vamos analisar a lâmina. Aqui ele já passa a ser liner lock. Vamos comparar esse com esse. Nossa, quanto mais eu limpo, mais sujo fica.
Eu acho que o pano não está tão sujo assim. O que acontece aqui? Eu vou deixar esse pano aqui. Eu tive de fazer um monte de anotações, o que eu não costumo fazer, porque as variações são muito pequenas. Vocês podem ver o desenho da lâmina desse e o desenho da lâmina desse. Há uma diferenciação aqui, como há uma diferenciação significativa na base. Essa base tem de ser maior porque é liner lock, e essa não precisa porque é side lock. Qualquer dia desse eu vou mostrar um vídeo que eu teria de editar. Eu fiz uma gravação dessa peça aqui desmontada, o sistema de mola, o que obviamente seria um trabalho mais caro para o fabricante pelo número de operações a mais do que é fazer o sistema liner lock. Então, continuando aqui, diferença da lâmina. Essa lâmina aqui também tem 86, só que essa eu meço daqui para cá. E essa nova, eu sou obrigado a medir daqui, ó. Porque eu não tenho aonde apoiar uma régua. E se eu for tentar fazer por trás, ele vai cair aqui atrás. Então essa aqui também tem o mesmo tamanho da outra. As duas lâminas têm o mesmo tamanho, a mesma área de corte, não tem diferença nenhuma, vamos dizer assim, nesse quesito. Elas vão ter diferença nesse desenho aqui, que eu acho muito interessante, ou seja, aumenta a capacidade de resistência. 2,41 também aqui, tal como esse, os dois têm 2,41. Os dois aprofundam em 0,8, ou seja, em 0,8 de espessura, ou melhor, desculpem. Quando chega aqui 1 milímetro, a lâmina afundou 0,8, ou seja, 0,8 centímetro, ou seja, 8 milímetros é quanto ela entra para chegar em 1 milímetro aqui. Bem, isso é essa questão simples. Agora vamos na largura. A largura que é uma coisa muito interessante. Esse aqui tem 17,96 na largura da lâmina, ou melhor, minto, desculpem. A largura da lâmina tem 14,85 daqui a aqui. Eu sempre dou um desconto de mais ou menos 1 centímetro do unhal, tá? 14,85. Enquanto que essa daqui tem 14,95. Essa é pouca coisa mais larga. Então, teoricamente, você afiando com cautela vai durar mais esse sistema aqui. Você vai ter mais lâmina para gastar. Então, seria essa a principal diferença, tá? Depois eu vou passar para a serra. E tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, mas quando eu chegar nesse último aqui. Então, nós já tivemos aqui o exemplo. Tem um rucksack e tem um Forester aberto. E as pessoas podem pensar que eles substituíram. Não. Eu vou mostrar para vocês aqui um catálogozinho bem antigo. Eu vou abrir dos dois lados o catálogo para vocês poderem ver. E nesse catálogo vocês vão ver aqui o rucksack. Está o rucksack aqui nesse catálogo. Como vocês devem saber, essa foi a primeira linha, tá, dos canivetes de 111 milímetros que surgiram em 1986. Em 86 surgiram os primeiros canivetes de 111 milímetros. Há quem diga que em 85 tinha, mas eu vi em loja fora do Brasil em 1986 também, no final do ano que eu vi. Aí nós temos aqui um catálogo antigo também, aonde nós temos aqui o rucksack, bem aqui, como vocês podem ver. E vamos ver se já temos aqui os outros parceiros. Estão aqui, ó.
Como vocês podem ver, o Forester, eles colocaram a imagem do Trailmaster e aqui eles falam, é o mesmo canivete, mas com saca-rolhas em vez da chave Phillips. O Trailmaster é o que vai virar o Soldier, né? Basicamente, eu me baseio sempre pelo tipo de função e trabalho. Então vocês estão vendo que no mesmo catálogo eu falo do Trailmaster ou Forester aqui embaixo. Eu tenho a foto do Trailmaster, mas falo do Forester. E ao lado do Rucksack. Os dois são contemporâneos, estão juntos. Então não houve substituição. O Forester, como toda essa linha com liner lock, já nascem sem o furo da do punção, aquela agulha, enquanto que o Rucksack ainda tinha, como toda essa linha mais antiga, side lock. Num dos últimos catálogos desses folderzinhos que eu consegui, também tem a mesma cena. Esse aqui é um dos mais modernos. Quando eu falo mais modernos, são dos anos 90 e início dos anos 2000. É a mesma situação. Então vocês podem ver que não houve a substituição desse e esse. Esse aqui não foi extinto por causa desse. Os dois conviveram harmonicamente. Então não devemos ter em mente que essa peça foi extinta por causa desse. A numeração desse aqui é o 08863. Ele viveu de 1986 até 2016 em fabricação. Esse aqui, se não me falha a memória, porque eu não tenho dados sobre isso, eu sei do que eu me lembro de lojas, tá? É do final dos anos 90 até hoje. Então, esse número aqui é o 08363.3. O ponto 3 é porque ele é preto. Normalmente é a coloração que dá esse ponto 3. Cada cor tem um número depois do último ponto. Agora, o interessante é lembrar que esse aqui era 88, vocês devem lembrar de um último vídeo que eu fiz, e quando ele se transforma, entre aspas, nesse aqui, ele passa esse a ser 83. 8863, 8363. Ponto 3 pela coloração. Depois nós vamos receber uma nova versão dele, já com acabamento em madeira. Como vocês podem ver, está aqui o mesmo canivete que esse, só que com um acabamento em madeira, que é o Forester Wood, que já muda o número para 0.8361. Ele não é 63, ele é 61.63. Então ele ganha depois o ponto 63. Depois nós vamos falar alguns dados dele, porque ele tem umas pequenas diferenças em relação aos outros. Na questão do peso, enquanto esse aqui pesa 102,2 gramas, esse 101,56, esse passa para 122,9, esse aqui vai para 125,6. E já que estamos falando de peso, eu começo com esse aqui, com o peso dele, 128,3. Agora, vamos falar sobre esse camarada aqui. Esse aqui é o Forester 08361. Lembrem que esse aqui era 61? Esse aqui também ganhou 61, só que ele tem ponto MC, porque ele é um canivete que abre com uma mão só, então tem esse sistema de olhal, ele ganha o MC, mas MC porque é liso, totalmente liso. Se ele fosse serrado, ou seja, serrilhado a lâmina, era MWC, depois da numeração. Bem, o que tem esse daqui de diferente? Esse trambolho aqui, que as pessoas acham que é muito bom abrir o canivete com uma só mão, e eu pessoalmente, eu vou dizer uma coisa,
para o destro, essa peça aqui, que é o abridor de latas, vocês podem ver que ele está comendo um pedaço do olhal. E ó, atrapalha. Para quem é canhoto, o meu caso, é bem mais fácil, inclusive para fechar o canivete. O que eu não aconselho a fechar os canivetes da Victorinox com uma só mão. Por quê? Até aqui ele está duro. Quando ele chega aqui, ele fica mais flácido, mais fácil de puxar. Então, há uma diferença sim, e você pode se acidentar sim. Então não é vantagem. Ele não tem pinça nem palito, como esses aqui. Esse aqui tudo bem não ter pinça e palito, porque ele é de madeira, é uma versão mais sofisticada. Mas esse aqui, eu acho estranho. Esse material aqui eu realmente não lembro agora o nome, mas é tipo emborrachado. Tem um nome certo, que depois talvez eu até coloque aqui escrito em algum lugar, quando eu localizar o nome, que eu já estou esquecendo algumas coisas. O que é interessante agora a gente ver em todos eles? A largura deles para quem carrega no bolso. O que não é nada absurdo. É 17,68, 17,96, 17,58, 17,85 e 17,55. Ou seja, por incrível que pareça, esse é o mais magrinho. Mas agora nós vamos falar não só mais da lâmina, mas eu vou falar agora com vocês sobre uma questão estrutural da lâmina. Eu vi um vídeo recentemente daquele rapaz, aquele menino, como é que é o nome dele? Joe X. Para mim é Joe X, mas tá tudo bem. E ele consegue pegar um canivete igualzinho a esse aqui, exatamente o mesmo canivete, como sempre, é óbvio, para destruir o canivete. E ele conseguiu fraturar o canivete aqui. E aí eu fui querer entender por que ele conseguiu fraturar o canivete aqui. E aí, fazendo a medida, eu encontrei o seguinte resultado. Eu tenho 2,54 milímetros aqui. E tenho 11,76 aqui. Se eu pegasse isso aqui e fosse comparar, por exemplo, com esse aqui tem daqui a aqui, no mesmo local daquele, vamos puxar esse para cá e deixar esses dois bem visíveis. Por mais que aparente ser esse aqui mais robusto, essa medição aqui, ela só tem 11,76. E esse aqui, 15,83. Veja bem, esse aqui tem 11. Se eu somar essa daqui com essa, eu tenho no total 14,3, que dá 14,30. Enquanto que esse aqui, eu tenho só ele 15,83. Ou seja, eu tenho 1,5 milímetros a mais do que esse aqui. Não aparenta, mas no paquímetro é a informação que ele passa para a gente. Então, eu vi fraturar aqui, quebrar a lâmina aqui, e eu acho que esse aqui, talvez por esse desenho seguindo aqui, isso não fosse acontecer da mesma forma. Claro que os testes que ele faz são fora do padrão. Normal seriam quebrar sempre por essa região aqui. Aqui foi a primeira vez que eu vi quebrar. Então, eu acho que de lâmina eu esgotei. Mas acontece que esse canivete é um canivete muito especial no meu ponto de vista. E eu vou explicar. Se você estiver numa trilha ou se você estiver no mato, o que você vai precisar de mais importante depois da lâmina, é claro, porque a lâmina é a ferramenta principal do ser humano desde a pré-história. Existem vários tipos de lâminas de corte. E
elas começaram com uma pedrinha chamada obsidiana, ou seja, vidro vulcânico. Eu tenho uma que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma obsidiana. Isso aqui faz um corte melhor do que um bisturi. É uma pedra vulcânica e que muitos vigaristas têm o péssimo hábito de venderem caco de vidro dizendo que é obsidiana. Mas vamos aqui corrigir a imagem para vocês poderem ter uma visão perfeita da serra. Voltando ao tema da serra, o que acontece com essas serras? Elas são simétricas, dentes simétricos, tudo certo. Agora vamos para a espessura. As primeiras serras, essa parte aqui de trás, ela é sempre mais fina do que essa parte da frente, porque a afiação dessas serras é feita assim, com uma lima ou uma lixa que passe aqui, para manter os dentes aguçados, claro, com delicadeza. Em último caso, quando ficar ruim, vai ter de usar a lima triangular aqui no meio. E aí vocês vão lembrar que é um inferno fazer isso. Não é como afiar um serrote que é liso. Aqui não, são pequenos triângulos que vocês vão ter de refazer o corte. Então é mais trabalhoso. Pois bem, voltando ao tema da Serra dos Dentes. Esses dentes mais antigos, talvez vocês até consigam ver no vídeo. Eles tinham, na profundidade deles, tá, 1,82 milímetros, tanto esse quanto esse. Tá? O comprimento aqui é de 85 milímetros. Já esses aqui, ó, eu estou dizendo área útil, tá? Do primeiro dente ao último dente. Esses aqui, do primeiro ao último, lembrando, são 85. Esse aqui 82, esse aqui por um acaso 80, não sei porquê, e esse aqui 81. Mas é uma medida muito pequena, uma coisa de pouca importância. Já a profundidade do dente é importante para saber quanto você vai poder afiar, amolar com as décadas, tá? Porque é pouco provável que você vá fazer isso daqui com frequência. Eu, pessoalmente, só tive um canivete que eu tive de fazer isso em toda a minha vida, que foi um canivete que eu usei por muitos anos, foi o único que eu precisei fazer. Mais nenhum. Outros eu usei, vamos dizer assim, menos de 10 anos seguidos, então não tive esse problema. Então, esses aqui já têm os dentes mais profundos, 2 milímetros, contra 1,82. Esse aqui, como eu recebi ele muito recentemente, eu vou mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Antigamente, quando você comprava um canivete da Victorinox, ele não vinha com essas rebarbas que vocês estão vendo aqui. Deixa eu tirar isso aqui e botar esses canivetes para cá, para as rebarbas aparecerem. Vocês estão vendo as rebarbas? Vamos comparar com um canivete mais antigo, que não tem a rebarba. Antigamente você comprava o canivete, ele vinha assim, ó, perfeitamente pronto para uso. Hoje ele vem assim. Só depois do primeiro uso é que essas limalhas, essas rebarbas vão sair. Olha aqui, ó. Uma já ficou aqui agarrada nesse ponteiro. Olha lá, dá para vocês verem. Ó. Se eu conseguir tirar aqui, ó, saiu a limalha que estava ali. Ela deve estar agarrada aqui porque esse ponteiro é imantado. Aqui, ó. Aqui, ó, saiu a limalha. Isso aqui entra na pele de vocês
e é muito desagradável, porque esse material não é oxidável como o ferro comum. E o que vai acontecer com isso? Ele simplesmente vai ficar preso até ser expulso. E demora para ser expulso, fica incomodando. Se uma farpa de lã de aço já incomoda, imaginem uma de aço inox. Então eu fico muito triste em ver essa falta de acabamento que a Victorinox tem tido com os seus canivetes. Parece que ela está dando preferência realmente a malas, relógios e outras coisas. Mas não vai ser a única empresa que deixa de fabricar canivete um dia para fabricar outras coisas. Nós temos exemplos aqui no Brasil, mas não vem ao caso nesse vídeo. Voltando ao quesito da serra. Nós já sabemos o comprimento, a profundidade do dente e a espessura. Então, esse tipo de canivete foi feito exatamente para que você possa usá-lo de forma adequada numa trilha, num acampamento, porque ele tem tudo o que você precisa. Olha só, o serrote, a lâmina, o abridor de latas, tem a chavezinha de fenda que pode ser útil, uma chave de fenda mais robusta, o abridor de garrafa, o decapador e dobrador de fio, palito e pinça, o furador, que infelizmente não tem o olhal dele, que deveria ter, que ajuda muito, e um saca-rolhas. Em termos de ferramentas, esse modelo mais antigo tinha o olhal, uma ferramenta que ajuda você. Então esse aqui tem uma ferramenta a mais do que esse. Entretanto, o sistema de travamento dessa lâmina não é superior ao sistema liner lock. O liner lock vai ter o impeditivo real da lâmina voltar, apesar de que algumas pessoas já tiveram problemas com liner locks de outros fabricantes que deixaram travado, atravessaram de vez, travaram e a pessoa não podia andar com a lâmina aberta num terreno escorregadio. Mas, no modo geral, nós temos esses modelos. Agora vai vir o grande senão da história. Eu vou mostrar para vocês uma situação que eu acho muito desconfortável. Eu vou pegar o rucksack. Vocês já viram que as serras são totalmente diferentes. As serras mais antigas dos rucksacks eram todas elas mais robustas, mais largas, enquanto que as serras desses modelos com liner lock, pode ver, esse aqui também é assim. Esse canivete é de 2002, tá? Que eu comprei. Não sei se ele foi fabricado nesse ano, mas eu comprei em 2002. Vocês podem ver que essa inclinação aqui faz a serra ser mais fina. E o que acontece? Na hora que você pega aqui, ó, você está pegando para serrar. Você vai botar esse dedo forçando, ou esse aqui guiando o corte. Com a mão direita, a mesmíssima coisa. Você tem uma pega que não tem nenhum problema maior aqui. Tá? Entretanto, esse trambolho que está aqui vai te machucar o dedo aqui na hora de você fazer força para serrar. Tanto com uma mão como pela com a outra. Ou seja, esse estilo de trambolho, ou quer dizer, de abertura, ele é muito interessante para quem coleciona. Aqui está na coleção, é coisa linda, bonito de se ver, coisa e tal.
mas para quem usa, veja bem, se eu estou num campo, no mato, voluntariamente, vamos entender isso, uma coisa é eu estar voluntariamente. A última coisa que eu vou precisar abrir com uma mão é a lâmina. Porque se você está no mato voluntariamente, você vai portar uma faca. Você vai ter uma faca contigo, uma lâmina fixa, e não uma lâmina dobrável. Ah, mas eu estou indo para uma trilha. Acontece o imprevisto. Imprevisto de trilha é tombo, é escorregar e, consequentemente, tombo, tropeçar e, consequentemente, tombo, e mais nada. Por quê? Se você conseguiu ver um animal peçonhento, você não vai se aproximar dele. Você vai guardar uma distância. Porque se você não viu o animal peçonhento, você já foi picado. Então pode esquecer. A necessidade de abertura de uma mão só, na minha concepção, é quando eu estou trabalhando, que eu estou em cima de uma escada, colocando um lustre, um ventilador de teto, estou mexendo em alguma coisa nesse sentido, e aí o que acontece? Eu tenho de cortar uma fita isolante, eu tenho de fazer alguma coisa, então nesse momento eu preciso que a lâmina seja aberta com uma mão só, ou que eu esteja já com uma tesoura na mão, que não é aconselhável ficar com uma tesoura aberta, e nem com uma lâmina aberta em cima de uma escada, com a outra mão carregando peso. Então, em termos de acampamento, isso é uma experiência minha, experiência de vida, coisa de velho. Isso aqui me machuca a mão, me incomoda. Para você pegar um galinho fino, um galinho do tamanho do meu braço, isso é mole, você corta 2 minutos. Agora eu quero ver o camarada conseguir cortar um dia inteiro, não sei para quê, porque normalmente a gente cata galho seco no chão, ninguém vai ficar cortando galho verde, só em programa de televisão. Mas se o cara tiver de cortar qualquer coisa, por mais que ele precise, isso aqui vai machucar a mão dele. Não vai ser legal. Então, eu, pessoalmente, opinião minha, claro, para minha estrutura de mão, isso aqui é desconfortável. Isso aqui é mais confortável. Aqui, ó. Vocês podem comparar, vocês vão ver. É nítido que aqui eu tenho uma pega. E a maior prova disso, vejam bem. Por que motivo, vou abrir esse outro exemplar aqui, eu tenho esse desenho na tala? Não é para encaixar o dedo? Se esse desenho está aqui para encaixar o dedo, por que eu boto um obstáculo no encaixe? Vejam bem, olha aqui, ó, encaixou o dedo. Como é que eu encaixo aqui para poder utilizar a serra? Não tem condição. Então isso daqui, para mim, é um erro. Mas não estou aqui para criticar, eu estou aqui para orientar quem vai adquirir uma peça ou mostrar peças de coleção com as suas alterações ao longo dos anos. Lembrando, esses dois viveram no mesmo período de tempo. Esse daqui deixa de existir no ano de 2016, ou seja, foi o último ano que eles foram fabricados, passando toda a linha a ser feita no sistema Liner Lock. Side Lock desapareceu. Seja como for, são excelentes canivetes. Eu fiz um vídeo um pouco maior, deveria ter feito maior ainda, porque teria outros dados para mostrar e outros comparativos, inclusive com outras marcas. Caso vocês tenham interesse, eu gostaria que vocês escrevessem aqui embaixo, dizendo, olha, eu gostaria de ver mais isso, gostaria que você abordasse mais isso ou aquilo, e tranquilamente eu vou fazer o vídeo conforme vocês me pedirem. Eu agradeço a todos que conseguiram assistir até aqui. Eu espero vocês num próximo vídeo, se Deus quiser.